Nova TV, mais perto de você. Viver é acalentar sonhos e esperanças, fazendo da fé a nossa inspiração maior. É buscar nas pequenas coisas um grande motivo para ser feliz. Esta é uma frase de Mário Quintana, considerado o poeta das coisas simples. E que sempre um dos maiores poetas, nós já utilizamos ele aqui várias vezes, seus poemas, e considerado um dos grandes brasileiros do século XX. Com ela, eu começo mais um lado a lado, e sempre muito alegre, muito feliz por estar aqui mais uma vez com vocês. E hoje nós vamos falar sobre aposentadoria. No Brasil, os idosos, pessoas com mais de 60 anos, representam 8,6% da população total do país. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, da década de 1990 até 2000, a população da terceira idade no Brasil cresceu 17%. O país tem hoje cerca de 20 milhões de idosos e em 2025 esse número deverá passar para 32 milhões de pessoas. E para defender os direitos dos aposentados, contavam com o Ministério da Previdência, que infelizmente foi extinto pelo presidente interino Michel Temer, integrado ao Ministério da Fazenda. Mas o que os aposentados pensam sobre essa mudança? É o que vamos discutir no programa de hoje. E para isso, nós vamos receber convidados sempre muito importantes. O Alexandre Valera, que é advogado da COBAP, Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, a Denise Valera e o José Luiz Franco, que são aposentados. E no último bloco nós teremos muita música, como sempre, com o Rodrigo Cabreira. Bem, Alexandre, como é que você está encarando um pouco essa mudança que o governo do Temer está propondo para a Previdência? Olha, Beth, a gente na condição de defensores dos aposentados e dos trabalhadores que chegarão à aposentadoria, a gente fica sempre um pouco temeroso, um pouco inseguro. Porque, infelizmente, o histórico cultural do país, sempre que tem mudança, é para retardar uma aposentadoria, diminuir o valor de um benefício. Prejudicar os trabalhadores. Não é alguma coisa que vai melhorar para bem. Realmente, nós desviamos um dinheiro, existe... não sei se você sabia, mas só de título de curiosidade. Tá. A ponte Rio-Niterói foi construída com o dinheiro da Previdência. Isso Angra 1, construído com o dinheiro da Previdência. Que barbaridade. A Transamazônica, dinheiro da Previdência. Nunca devolveram esse dinheiro, sabe? Que barbaridade. Então, aí depois veio a DRU, a desvinculação dos recursos da União. 20% você pode tirar do caixa e vai para qualquer lugar, não precisa devolver. Agora já estão querendo aumentar o valor da DRU. Nossa. Certo? E o nosso maior problema que nós tivemos, na verdade, foi quando se criou a Seguridade Social. A maior briga dos aposentados é conseguir saber realmente quanto que arrecada a Previdência. Eles não deixam, porque entra no caixa da Seguridade, que é saúde, assistência e previdência. Então eles fizeram isso exatamente para dar uma maquiada para ninguém poder saber então quanto você não na verdade sabe quanto que arrecada e quanto que gasta. E está sempre... a Previdência é deficitária. Nós, através de uma parceria com a Anfip, que são os auditores fiscais do INSS aposentados, inclusive eles têm vários trabalhos estatísticos editados comprovando que a Previdência é superavitária, mas a vida toda. Nunca teve déficit. Só que mistura com o caixa da Previdência, com o da assistência. O que é assistência social? É o amparo assistencial ao idoso, a maior de 65 anos que vive em situação de miserabilidade, ou o amparo ao deficiente físico ou mental de qualquer idade que também tenha uma situação de miserabilidade na família. Quem paga a Previdência? Eles têm direito? Lógico que têm direito. Só que não tem que ser do caixa da Previdência, eles nunca contribuíram, é do Tesouro Nacional. E aí fica criando essa história de déficit, tem que fazer reforma. Gente, a Previdência Nacional é a maior do mundo, a nossa Previdência. Nunca deixou de cumprir os compromissos. E sempre com essa falsa história aí de jogar uma desculpa que não tem. Sabe? É obrigatório. Ninguém pode trabalhar e não contribuir para o INSS. Não é facultativo, é obrigatório, é compulsório. E esse dinheiro vai como?
Então, na verdade, o certo era melhorar a situação de quem tem contribuído a vida toda, e não aumentar, e como vem as propostas 85, 95, aumenta o tempo de vida. Essa tábua do IBGE, realmente o brasileiro vive mais hoje. Aumentou a expectativa de vida. Aumentou, melhorou a medicina, melhorou a alimentação, melhorou que está todo mundo na zona urbana. Só que não é a mesma realidade do norte para o centro, para o sul. São outras realidades. O trabalhador urbano, o trabalhador rural, o trabalhador informal. Esse negócio de colocar todo mundo na mesma panela fica complicado, sabe? Muito bem. Gostei dessas explicações, mas nós vamos falar um pouco sobre esse déficit da Previdência. Denise, obrigada pela presença aqui. Quanto tempo faz que está aposentada? Já faz uns 10 anos. Você tem pensão? Você é pensionista e é aposentada pelo Estado? Pelo Estado. Pelo Estado. 2 aposentadorias. E eu tenho uma solicitação, tem um processo, né, de uma terceira aposentadoria da escola privada, particular. Deixa eu fazer só uma correção. Ela não é aposentada do INSS, ela é pensionista. Ela é pensionista. Certo? O marido faleceu, ela recebe a pensão do marido. Tá. E o benefício do INSS, ela persegue na justiça há mais de 6 anos. Para quem não sabe, a Denise é mãe do Alexandre Valéria, viu? Desde quando ele nasceu. Faz tempinho já, né, Beth? Faz tempinho. E é um dilema, Beth, porque eu estava comentando com meu filho. Eu tenho a pensão, tenho a aposentadoria do Estado, que eu fui efetiva, tenho, assim, uma estrutura familiar, que eu já venho. Mas se eu tivesse somente essa aposentadoria do particular, como que eu teria vivido esses 6 anos, desde 2012, 4 anos, né? Que ganha, já conclui o tempo e não vem. E não vem. Esse é outro dilema que nós vamos conversar sobre isso também. No meu caso, que eu tenho como... E o que não tem, só tem aquilo. Exatamente. Só aquilo para poder sobreviver. Comer o dia a dia. Exatamente. Passa fome. Passa fome, não consegue comprar os medicamentos, não consegue pagar as contas da casa. É terrível. Franco, obrigada também pela sua presença. Você já está aposentada há quanto tempo? Tive a honra de aposentar em 1995. 95. O Valério ainda era um menino 21 mais anos. 21 anos. 21 anos. E desse período que você se aposentou até hoje, você se aposentou sob quantos salários? Eu tinha, na época, na ativa, eu ganhava 20 salário mínimo em multinacional. Eu vim para Catanduva como funcionário de uma empresa multinacional. Sim. E quando chegou em 95, havia um movimento muito grande, né, doutor Valério, de mudança, e eu me aposentei com 10 anos a menos, de 55. Porque você ficou com medo de ser prejudicado. Exatamente. Como agora também, né? Como está o pessoal como está agora. A expectativa hoje é pior do que naquela época. Sim. Aí eu corri no NPS e fiz a minha aposentadoria. Não satisfeito, eu procurei a associação, o Varley estava começando com a associação dos aposentados. Valério era um menino novo ainda, mas tinha já um conteúdo de 3 mil associados. Aí eu enganjei no meio e 12 anos depois eu recebi a diferença, mas não foi toda. Essa diferença, ela vem de uma vez só, ou essa ação que você entra, a diferença ela é incorporada ao salário mensal que eles recebem, à aposentadoria mensal? A maioria das revisões de benefício são pessoas que se aposentaram e o valor inicial do benefício ele foi calculado de maneira errada. Você entra com um pedido que é de revisão e cobrança, para rever essa renda mensal inicial, que chama-se RMI, que é um número que vai te perseguir para o resto da vida. Entendi. Que é a média das suas contribuições, dependendo da regra, da época do pedido de concessão. Então você entra com um pedido para corrigir, aumentar o salário, e o pedido de diferença dos últimos 5 anos, de quando ajuizou a ação, 60 meses para trás, mais o período que durar o processo.
Entendi. Agora, para você, para quem está em casa, porque essa questão incomoda muito os aposentados, né? Eu vejo pelo meu pai, por exemplo, que já é falecido, minha mãe recebe a pensão, mas ele pagou sobre o máximo, para o teto máximo na época, né? E ele não recebe, minha mãe não recebe sobre o teto máximo. E muita gente, é uma injustiça isso que eu acho demais, porque vai perdendo, né? Vai passando o ano, você vai perdendo. Você se aposentou sobre 10, você recebe sobre 8, daqui a pouco vem para 7, vem para 6, vem para 5, vem para 4. Meu Deus do céu, isso é uma vergonha. O que a pessoa pode fazer para poder ir atrás desses seus direitos? Né? Onde é que ela procura? Com quem que ela fala? Entra num advogado, vai direto no INSS, como é que é? Deixa eu contar até um pouco, até um desabafo aqui, que foi o início da minha carreira. Eu comecei a advogar em 96, mas em 95 eu já trabalhava, já como estagiário, em processos previdenciários. De 88 a 91, que foi quando criou a Constituição, 5 de outubro de 88, na Constituição Federal, e também teve a Lei 8.213, que é a lei do Constituição do INSS, que teriam 3 anos para se... Não, perdão, em 88 deu 3 anos para fazer a lei do INSS, que é 8.213 de 91. Até o 88, as pessoas mais antigas vão saber isso daí, que era a minha maior dificuldade quando eu comecei a advogar, eles recebiam por ano um carnezinho com 12 folhas. Tá? E não tinha o valor da aposentadoria. Meu Jesus! Aí estava lá, o seu salário foi concedido em X salário mínimo, 2,32, 3 não sei o quê. Aí ele ia no caixa do banco, o caixa calculava o valor do salário mínimo na hora e pagava para ele. Então ele sabia, eu aposentei com tanto salário mínimo, porque eu contribuí por salário mínimo. Entendi. Aí de 88 a 91, chamou-se o buraco negro, ficou um período do limbo. Essa questão de normatização do valor dos benefícios. Em 91 veio o INSS, a Lei 8.213, e desvinculou salário mínimo de aposentadoria. De lá para cá, perdeu a referência. Eu lembro começando... Quando que houve a desvinculação? Em que ano? 91. Em 91. Julho de 91 foi quando criou a Lei 8.213, que é a lei que norteia o INSS. O pessoal chegava com o carnezinho, fui aposentado com tanto salário mínimo, mas não recebo. Eu não consegui engolir aquilo, eu não consegui explicar, sabe? E na justiça nós perdemos. Ou seja, qualquer brasileiro que se aposentou... Perdia tudo na justiça por quê? Porque nós temos decisão política, né? Na questão previdenciária, nós temos muitas decisões políticas. Qual que é o impacto financeiro dessa decisão? Entendi. Vai quebrar a Previdência. É sempre assim. Não é só para pagar a aposentadoria, para pagar a diferença também. Aí, então, o que é a realidade? Qualquer brasileiro que se aposenta com mais que um salário mínimo, no primeiro reajuste anual já está defasado. Eu aposentei com 10 e recebo hoje 1,1. Eu não acredito nisso. 20 anos Quem aposenta com 2, 3 salários, em 3, 4, 5 anos está com salário mínimo. Meu Deus do céu, é demais, né? E não é todo mundo que você tem como encaixar um pedido judicial. Hoje, o que é o nosso maior trabalho? Inclusive, eu trouxe vários pedidos aqui para não esquecer nenhum, porque não é todo mundo que está tendo prejuízo que vai conseguir essa diferença. Nós temos que analisar qual situação que a justiça concedeu e tentar diminuir um pouco o prejuízo. Mas, por exemplo, quando você tem uma causa na justiça, alguém entrou, o Franco entrou na justiça, ele ganhou. Isso não cria uma jurisprudência que é uma forma de você dar o argumento para novas ações surgirem e ganharem também? Nós temos algumas jurisprudências já formadas, tá? E alguns pedidos que nós estamos tentando formar jurisprudência para quem não foi beneficiado. Vou te dar um exemplo. Quem aposentou limitado ao teto, tá, até 2003 não recebe. Por quê? No primeiro reajuste não foi obedecido o critério e tal. Você pode entrar com ação. Isso já é um precedente que tem. Todo mundo que não entrou pode entrar. Pode entrar. Só que tem uma outra situação que a pessoa está com o salário defasado, não pode. Um exemplo, a desaposentação. O que é desaposentação? Eu aposentei, até 94 tinha o pecúlio. Eu aposentei e continuo trabalhando. Eu me desliguei da empresa, eu recebi o pecúlio de volta, até 80% do que foi contribuído. Hoje, eu aposentei e volto a trabalhar. É obrigatório contribuir. Eu não tenho contraprestação disso daí.
Quer dizer, esse dinheiro vai embora e não volta Aí mais. eu vou contar uma coisa que é difícil de conseguir entender. Demais, A pessoa né? trabalha porque precisa, porque não Claro, é hobby. Já trabalhou claro. a vida inteira, 30 anos, 35 anos, está trabalhando ainda. Mas vai viver com salário mínimo, porque às vezes não dá para Aí, cobrir então, as tá, despesas. ele recebe a aposentadoria que não dá, ele trabalha, paga o INSS, Aham. tá? Aham. Aí ele fica doente. Ele sai da empresa e não recebe auxílio-doença. Só fica com a aposentadoria. Nossa Senhora. Existe um pedido na justiça que está parado com o nosso ministro Barroso. Barbaridade. O Supremo para tudo, né? Não, o Barroso deu voto. É. Outro ministro que abriu, ele foi favorável, mas ele falou que, ó, é o efeito aqui para frente, não ter atrasado. Então, não, quem perdeu, perdeu. Não, ele fala assim, não, tem direito de somar o período que contribuiu após a aposentadoria, mas não gera atrasado para a pessoa. Entendi. Então tá essa briga lá no Supremo e nós estamos acompanhando a Cobap nos bastidores. O Varley, ele é incansável nessa luta, sabe? Mas então... E a gente está lutando para esse tipo essa é de uma benefício. coisa, você citou a Cobap aqui agora. Você participa da Cobap também? Vocês não vão lá? Você vai, né? Como associado, ela Associado. pode participar. É. Eu faço parte. Mas precisa ir nas mobilizações, né? Sim. Porque qual que é a grande aposta das pessoas? É que a pessoa aposentada, se ela falar assim, vou fazer greve, bom, pode fazer, você não está trabalhando mesmo, né? Eu vou fazer uma manifestação, pode fazer, você não está trabalhando, a empresa não vai perder, o comércio não vai perder, ninguém vai perder com os aposentados, né? Então, muitas vezes, eles são dificilmente ouvidos pelos políticos, é ou não é? Né? Então, é isso que eu ia te perguntar. A Cobap, ela tem realmente, que é a Confederação Brasileira dos Aposentados, ela tem realmente feito pressões muito mais efetivas no Congresso Nacional, no sentido de buscar alguns avanços, porque está difícil essa situação, luta, hein? É muita insistência, o Franco está aqui até para falar melhor do que eu, mas eles chegaram a dormir nos corredores de lá, tá? Dentro do Congresso. Eu dormi 2 noites. Tá? No Congresso. No Congresso, no levando Senado. no Senado e no Senado. Congresso, 2 vezes. Exatamente. E a polícia querendo tirar de lá de dentro e não tira, e leva marmita, e um ajeita aqui, e dormiram lá. Então eles estão fazendo a lição de casa bem feita, sabe? Que coisa. Eu queria te perguntar, antes do nosso intervalo, você falou do déficit da Previdência. Eu me lembro que uma vez, quando o Berzoini foi ministro da Previdência, eu fiz uma longa conversa com ele. Tive uma audiência lá no Ministério, falei com ele, né? Fui falar um pouco dessa questão da aposentadoria. Aí ele me disse que eles estavam fazendo a relação de imóveis, de propriedade do INSS, espalhada pelo país inteiro. É impressionante. A Previdência tem hotéis que ela é dona, né? Quer dizer, e muitos dos quais ele estava tentando levantar para, inclusive, poder fazer caixa. Né? Ou reorganizar, alugar, e esses aluguéis vir para o Tesouro da Previdência, para o Caixa da Previdência, desculpe, ou então vender, né? Desfazer desses imóveis. Aí você estava falando do déficit. Aí eu vejo o seguinte, a iniciativa privada, ela pressiona muito, talvez a reforma que ela mais pressiona seja da Previdência. Agora, eu acho que tem uma contradição aí. Primeiro, ela pressiona pela reforma da Previdência, só que ela deve muito para a Previdência. Muitas empresas, muitos bancos, muitos times de futebol, né, devem bilhões para a Previdência. Então, se o governo fizesse realmente para valer uma cobrança séria nesses devedores da Previdência, eu acho que nós não precisaríamos prejudicar os trabalhadores, que cada reforma da Previdência são mais e mais e mais prejudicados. Mas isso, Beth, esse movimento, a Cobap, a central hoje que vai estar ligada junto ao poder político, nós estamos tentando fazer com que o aposentado engaje nessa luta. Porque a Previdência é o segundo maior receita do Brasil. A primeira é o Estado, a os União, impostos que nós pagamos. A União paga. Depois vem a Previdência. Ela nunca foi deficitária, ela sempre foi positiva. Agora, o dinheiro sai de lá de uma forma que a gente não consegue provar onde foi, como foi, por que foi.
Então, o primeiro passo é entender os aposentados e os futuros. Esse pessoal que está na linha de chegada agora para requerer aposentadoria tem que procurar uma associação, que no caso é a dos aposentados, e receber as instruções do jurídico de como ele vai fazer a aposentadoria. Eu aconselho as pessoas com mais de 50 anos procurar o jurídico capaz para ele orientar. Para ir se preparando. Exato. Já, né? Vamos falar, por exemplo, de um pedreiro. O pedreiro não recolhe INSS. De repente ele fica velho, fica doente, ele quer aposentar. Aí ele vai e paga um carnezinho, paga errado. Se ele recolhesse com orientação de um jurídico, ele teria o máximo de qualidade no recebimento. Entendi. Isso que ele está falando é importante também, né? Mas antes de você também falar sobre isso, como é que é essa questão do DEF? Você acha que, isso que eu te falei, da questão da cobrança de grandes devedores da Previdência, que não pagam, como é que fica isso? O governo realmente não cobra? A gente veio do final de semana passado, do 2º Congresso Mundial dos Aposentados, que foi em Araxá, organizado pela COBAP. Veio principalmente o pessoal da Europa, os italianos, para trocar um pouco de experiência. Porque eles têm uma previdência bem montada lá, Mas né? também está com problema. Ah, é? Na Europa começou a estar com problema. problema. Só que ninguém arrecada tanto igual a gente. Entendi. Entendeu? Aqui, uma das coisas que se fala, eu não consigo lembrar de cabeça, mas os números que colocaram dos principais devedores é assustador. É assustador. Eu nem vou chutar para falar besteira aqui, porque eu acho que vou falar menos. Mas eles falam com uns 12 nomes de empresas, é astronômica a dívida. Que barbaridade. Permita um pouquinho, Valério. Permita. São 500, nós conseguimos 500 nomes dos maiores devedores da Previdência. Em primeiro lugar está a Vale do Rio Doce. É verdade. A Vale do Rio Que Doce. barbaridade. É coisa... Que a maior, para vocês terem uma ideia, a Vale é uma das maiores empresas brasileiras. É a Vale do Rio Doce. Exatamente. Depois vem, por exemplo, o Banco Bradesco. Esse Verdade, eu não esqueço. Por isso que o lucro deles, chega no final do ano, o lucro deles é considerado, Bradesco e Itaú, uma das empresas de maior lucratividade Os bancos no também país. são devedores. Né, Denise? Fala a verdade. A coisa lá para eles é boa. É boa. Bom, e aí? Bom, a tristeza é o seguinte, o grande não sofre a lei como sofre uma empresa pequena. Pequena. O cara, às vezes ele está para quebrar, com dificuldade, ele deixa de pagar o quê? O INSS. Para manter naquela luta a empresa funcionando. Entendi. Aí ele responde processo crime por apropriação indevida, isso e aquilo, e não tem perdão e acaba fechando uma empresa. As grandes, é negociação em cima de negociação, ajeita. Eles têm um departamento jurídico competente, os advogados vão lá, vão conseguindo recurso, vão empurrando. Mas eu não vejo boa vontade do Ministério de receber, Beth, entendeu? A minha visão, Alexandre, eu não vejo boa vontade. Porque porque a justiça tem como apertar. Meu amigo, vai ficar assim? Nós vamos fazer, tem que fazer. Entrar com processo crime contra diretor. Justo. Entendeu? Vamos fazer o bloqueio dos bens. Bloqueio de bens. Bloqueio dos bens, entendeu? pode Ou fazer. vamos fazer um parcelamento e honrar. Exatamente. E não ficar dando anistia, prorroga e ajeita. E esse trabalho é todo investigado pela COBAP, pela Anfip, por entidades. Porque você vai no site. Anfip, o que é? Associação Nacional? dos Auditores Fiscais do INSS. Ah, tá. É um pessoal muito culto que sabe mexer com números. Eles têm toda a facilidade. Claro, hoje, são especialistas. não tinha anteriormente. Depois de tanta pressão pela COBAP e pela Central, eles hoje estão lá dentro e estão conseguindo. Isso veio a público, já está na internet, a lista de 500 devedores. Entendi. Porque tem que tomar uma providência. Pode até não receber, mas tem que mostrar que o dinheiro da Previdência existe. Tem que divulgar. Nós não teríamos problema como aposentado. Tem que divulgar para a população poder saber, para vocês que estão em casa saberem quem são os grandes devedores da Previdência que prejudicam a arrecadação da Previdência, que prejudicam os benefícios, que dificulta para você às vezes receber um salário melhor. Por isso que vai encolhendo o salário das pessoas. A cada ano vai encolhendo mais, como o Valera disse. A sujeito se aposenta com 3, 4 salários e em 3, 4 anos ele já está recebendo um só. Então essa situação a gente tem que mudar, mas ela só muda pela pressão
das pessoas. E não é só de quem é aposentado, né? Não, porque todo mundo vai aposentar Todo um mundo dia. vai aposentar, né? O Lógico. jovem já tem que começar a se preocupar com isso também, não é? Né? Quando você começou a trabalhar, você não se preocupou desde o início com isso? Eu falo que é o sonho do ser humano é a aposentadoria, não é? É. Não, vou trabalhar, vou me dedicar ao máximo, trabalhar o maior número de horas. Para ter uma garantia depois, né? Exatamente. Nós voltamos já no nosso próximo bloco. Esse assunto é interessantíssimo, tem muitas coisas ainda para serem abordadas aqui junto com os nossos convidados. Não saia daí, é um minutinho nosso intervalo. Roller, questão de atitude. No Paulinho Centro de Higienização, você leva seu carro e nós cuidamos de tudo. Lavamos, polimos e cristalizamos. Fazemos inclusive pequenos reparos de pintura e, se necessário, temos o nosso famoso martelinho de ouro. Somos o primeiro da região a fazer reutilização de água. Aqui, nós cuidamos do seu carro com sustentabilidade. Sucos naturais Dona Elza. Só frutas selecionadas. O que se adiciona sem moderação é capricho. Sucos naturais Dona Elza. Laranja, uva e limonada. Sucos Dona Elza. Valores naturais. Will Flores. Flores para todas as ocasiões. Decorações de casamentos, 15 anos, formaturas e todos os tipos de eventos. Cesta de café da manhã, bichos de pelúcia e muito mais. O nosso atendimento é personalizado. Oferecemos os melhores preços da cidade. Confiram. Will Flores, presente em todos os momentos de sua vida. Acesse nossa fanpage no Facebook e nosso site willflores.com.br. O samba já foi proibido no Brasil. Hoje é uma importante manifestação cultural. As religiões de matriz africana também já enfrentaram preconceito. O problema é que pouca coisa mudou. Os cultos afro-brasileiros fazem parte da nossa herança cultural. Mesmo assim, são os principais alvos do racismo na religião. Denuncie a discriminação. Não importa a sua crença, acredite no respeito. Empresário, cuide de sua empresa e deixe a saúde do seu funcionário com a gente. Além de programas e palestras de prevenção nas empresas, a Unimed Catanduva oferece o melhor hospital, os melhores médicos especialistas, o melhor laboratório. Consulte nosso plano empresarial, o melhor e mais acessível. Com saúde, sua empresa cresce. Ligue 3531-3119. Unimed Catanduva, mudando para melhor, mudando para você. A capoeira já foi crime um dia. Hoje é patrimônio da humanidade. As religiões de matriz africana também já enfrentaram preconceito. O problema é que pouca coisa mudou. Os cultos afro-brasileiros fazem parte da nossa herança cultural. Mesmo assim, são os principais alvos do racismo na religião. Denuncie a discriminação. Não importa a sua crença, acredite no respeito. Hoje nós estamos falando sobre aposentados. Segundo dados do IBGE, em 2030, o grupo de idosos de 60 anos ou mais será maior, gente, que o grupo de crianças com até 14 anos. E em 2055, a participação de idosos na população total será maior que a de crianças e jovens com até 29 anos. Quer dizer, nós teremos uma inversão, né? Esse negócio de o Brasil, país de jovem, está mudando a cada ano. Daqui a pouco seremos o país de pessoas maduras, vamos chamar assim, né? Os números do IBGE mostram ainda que a principal fonte de rendimento dos idosos é a aposentadoria ou a pensão, equivalendo a 66,2% e chegando a 74,7% no caso do grupo de 65 anos ou mais. Bom, nós estávamos falando sobre a questão das aposentadorias e da arrecadação, dos grandes devedores, etc.
Você acha que falta planejamento nos trabalhadores brasileiros, dos trabalhadores de forma geral, falando dos trabalhadores autônomos, profissionais liberais, dos trabalhadores com vínculos nas empresas, dos funcionários públicos? Você acha que falta planejamento para, quando chegar esta aposentadoria, a pessoa conseguir estar dentro de tudo aquilo que a lei lhe garante e poder ter uma aposentadoria que lhe permita ter uma vida digna? Beth, o nosso histórico de empregados, patrões, prestadores de serviço, e na nossa economia nunca teve uma estabilidade. Sempre vem de altos e baixos, então hoje é muito raro a pessoa... Não é uma Suíça, né? Não, hoje antigamente sim, até no 89, 90, até 95 a gente consegue perceber bem. O cara iniciava o trabalho numa empresa, aposentava numa empresa. O fundo de garantia teve a questão para incentivar a permanência, que era os juros progressivos. Se você ficasse mais de 5 anos numa empresa, os seus juros de 3 ia para 4, chegava até 6% se você passasse 10 anos na mesma empresa, para estimular. Hoje não tem. É uma dança de cadeira o negócio, porque está sempre com essa preocupação financeira. É o desemprego, as empresas, as indústrias vivem numa insegurança, numa incerteza. Então, isso daí movimenta tudo. A primeira necessidade, que é o quê? Manter a família. Essa que é a preocupação. Justo. Então, acaba ficando para segundo plano a questão previdenciária. E a gente sabe, e é triste, as pessoas elas são obrigadas a contribuir quando estão registradas. Ou quando tem uma empresa, pelo menos o mínimo ela tem que contribuir. E às vezes por um momento de dificuldade, porque todo mundo passa por um momento de dificuldade na vida, claro, ela interrompe a contribuição. E às vezes ela perde a qualidade de segurado, ela contribuiu 20 anos. Aí ela ficou 3 anos sem contribuir. Aí ela morreu, não vira pensão, ela ficou doente, não tem direito a um auxílio doença, uma aposentadoria por invalidez. Mas mesmo ela tendo contribuído 20 anos? Mesmo ela tendo contribuído, ela chama-se o quê? Perdeu a qualidade de segurado. Se ela tivesse uma orientação, vai na associação, é gratuita, ninguém paga nada, a gente está lá para isso é um serviço que a associação presta. Você perdeu o vínculo empregatício, se você fazer uma contribuição a cada 6 meses, você mantém o vínculo. Tá ligado. Nossa, e essa contribuição é de que valor? Olha, quando a pessoa está desempregada, ela pode pagar 20% do salário mínimo. Ele estava recebendo 10 salários mínimos. Está sem emprego, vai pagar 20% do salário mínimo. 160 e poucos reais. Não dá R$170 a cada 6 meses. Vamos supor, uma pessoa, um homem hoje... Gente, isso só me diz que ele está falando é muito importante, porque o que a gente vê de caso que corta o coração... Corta o coração. Corta o coração da gente, porque a pessoa fala... Chega às vezes para mim e fala... Nossa, eu contribuí 25 anos e não consigo me aposentar. Fiquei doente e não consigo me aposentar. Não, e muitos chegam e falam, mas você devia ter contribuído. Ah, mas eu não tinha direito. Aí você faz a conta. Não, mas isso eu teria dinheiro para pagar isso, se fosse só isso, se eu soubesse. Mas vem cá, quando ela faz isso, que ela vai num perito, se ela provar a sua invalidez, ela não consegue se aposentar? Desde que tenha a qualidade de segurado. Qualidade de segurado é primeira. Que barbaridade, gente. Você colocou muito bem. Precisa uma união das pessoas que ainda não se aposentaram a se informar antecipadamente da aposentadoria. E só um jurídico capaz pode orientar dessa maneira. Claro. Certo? Nós temos aí vários outros advogados que poderão nos ajudar, mas uma pessoa com experiência em previdência vai facilitar a vida com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. E igual da tua mãe, que você foi do escola particular que você está tentando? Tá. Como é que é o seu caso? Você deu aula muitos anos em escola particular e não conseguiu aposentadoria pela escola particular, é isso? Ainda não saiu. Porque o período não reconheceu. O INSS não reconheceu um período. Mas a minha mãe teve também contribuição no comércio, antes de contribuição no comércio. Ela também teve empresa, né? Que ela contribuiu como empresa. E professora particular. Escola Tudo particular. isso é somado? É somado. Quer dizer, por onde você passa, eu contribuí aqui nessa atividade, na outra atividade, né? Mesmo sendo atividades distintas, vai somando tudo. Uma coisa interessante, serviço, né? que é interessante falar. Minha mãe vai conseguir, porque ela é extremamente organizada com papéis.
Ah, você guardou, Denise. Porque não existe o cadastro do INSS, acho que de 90 para trás, alguma coisa assim. Ela tinha os carnês de 1960, 1970. Ela tinha toda a documentação comprobatória. Entendeu? Isso é porque ela vai conseguir. Uma pessoa hoje que não tem organização, infelizmente... Mais outra dica, guarde todos os seus comprovantes de contribuição. Não entra naquela história que 5 anos eu vou jogar, não. No caso de Previdência, não. Né? Você pode jogar depois de 5 anos a sua conta de luz, comprovante, a conta da tarifa de água e tal. Mas de aposentadoria de INSS não, né, Eu não Denise? jogo nem os meus olerites do Estado de 30 anos atrás. Eu não jogo também. Eu também. Eu também. Às vezes eu estou de uma ação, é lá que nós vamos... Exatamente. Eu acho que a gente tem que... Até hoje pode eu guardo. precisar. E Pode o precisar. interessante, no caso da minha mãe, Eu ganhei na promotoria aqui, né, filho? ganhando no juizado, em primeira instância. É. Ela recebe pensão Do seu pai. do meu pai. Que já O faleceu. meu pai aposentou por invalidez, falecido. A concessão dele foi errada. Minha mãe já recebeu uma revisão da pensão. Que a concessão do benefício do meu pai foi errada. Que coisa. Mas isso porque ela tem um filho que é advogado Não, é especialista porque- nessa área. Sei, médio, eu falo assim pros advogados lá do escritório que trabalham pra ele. Eu falo, ô gente, será que não tá demorando muito a minha aposentadoria? é difícil. Por causa do meu sobrenome, Valéria, e fala, ele é mãe daquele advogado, vamos castigar. Ele fala, não, dona Denise, não é. Viu? Mas agora, voltando ao nosso interesse aqui. Vai ter uma reforma, eles estão falando muito em reforma da Previdência. Estão falando em estender o tempo para você se aposentar. Hoje a mulher é 60 e o homem 65. Ó, o trabalhador rural. 65. O trabalhador rural. É. 55 mulheres, 60 homens. É. Urbano, 60 mulheres, 65 homens. O professor tem. Professor não Tem aposenta. idade mínima, né? Mínima. Idade mínima? É. Qual que é a idade mínima de professor? Não entra no normal, né? Normal? Homem 53, mulher 48. Entendeu? Desde que tenha no mínimo 30 anos. mulher 25, é. homem 30, para aí vai entrar no fator. Entendi. Só que tem uma ação dos professores, depois eu vou entrar nas revisões aqui, que a justiça já foi favorável para tirar o fator previdenciário, chega a aumentar 40%. Bom, então vamos voltar a essa questão da reforma, que tem sido objeto de muita matéria, tem sido discutido muito através da imprensa. Vamos ter reforma da Previdência, tem uma pressão, os trabalhadores não querem, mas os patrões querem, os empresários querem, enfim. Porque todo mundo sabe que se perde muito e a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, sempre entre o lado dos trabalhadores, né? Que acabam às vezes tendo que recolher uma quantia maior, tendo que trabalhar mais tempo. Então, o que pode surgir dessa, você que está muito no meio, o que você acha que pode surgir dessa possível reforma que teremos? Muito embora não vai ser tão fácil assim aprovar no Congresso, né? Porque ali tem interesses dos mais diferentes, né? Olha, a última que nós tivemos impactante foi em 20 de dezembro de 98, tá? Que foi quando foi instituído o fator previdenciário. Que aí veio com a tábua do IBGE e tal. De lá para cá, passou um tempo sem se falar, mas já vem mais de 10 anos se falando em reforma da Previdência, né? A gente sente que vai ser inevitável essa reforma. Porque a expectativa de vida do brasileiro aumentou. Aumentou. Agora, o que não tem ainda um senso comum, como que vai ser essa reforma? Entendi. Porque sempre quando tem uma reforma, tem o quê? O período transitório, que são as pessoas que já estão próximas da aposentadoria. Então, isso que eu queria comentar com você. Quer dizer, vamos supor, a pessoa já está para se aposentar. Essas pessoas, acho que poderia salvar. Se eu tivesse que propor alguma coisa, falar, quem está num prazo, nos próximos 5 anos, pelo menos, se aposentar, mantém os direitos como são hoje. E essa reforma, que possivelmente virá, ela poderia pegar as pessoas que estão com 10 anos de contribuição, até 10 anos de contribuição. Quem já contribuiu 10 anos entra na lei nova, que se ela de fato for aprovada. E acima de 10 anos mantém. Você não acha que seria sei lá quantos anos, eu estou chutando aqui um período, né, para poder garantir quem já tem, por exemplo, 30 anos de contribuição, falta 5 anos para se aposentar, 25 anos de contribuição, como é que faz? Direito adquirido, Exatamente, o direito adquirido, justamente, Denise. Olha, Beth, gostaria que todo mundo usasse o bom senso como você, sabe? Mas a preocupação não é o impacto
futuro, acomodar quem está pagando, são contas matemáticas frias, que eles querem resolver o problema agora. Agora. Entendeu? Não querem cobrar das empresas, mas querem cobrar de você. Entendeu? Esse o rombo correto da seria assim, previdência. fazer um escalonamento. É. Eu comecei a contribuir em 95. Eu não sei que regime que eu vou aposentar. Entendi. Cada mudança que passa, a coisa está ficando mais difícil. Uma coisa interessante, os advogados, quando eles se inscrevem na OAB, eles já poderiam, antes tinha um convênio com o IPESP, que você poderia pagar. Isso. Hoje já não tem mais. Não tem o IPESP mais. Aí já quiseram tirar os advogados, aí fizeram uma devolução. Eu fiquei no grupo que ficou na justiça para continuar, porque eu paguei. Exato. E eu falava lá que com 50 anos eu aposentava perto de 10 salários. Falei, mas eu não abro mão disso de jeito nenhum. A OAB encabeçou, nós ganhamos ação. Quem ficou, ficou. É imutável. Com 50 anos eu vou ter o direito. Porque você começou a trabalhar muito cedo. Com 21. Então. Entendeu? 29 anos de contribuição. Vou poder. Agora, eu do INSS é a mesma coisa. Agora vem a que está mais próxima aí, que já vem desde os governos anteriores, falando que é o 85-95. E você pega o jornal e fala, nossa, as pessoas vão ser beneficiadas com essa conta. Isso aí não é 85 anos ou 95 anos. É a tua idade somada ao tempo que você trabalhou. Porque tem muita gente, quando saiu, o sujeito veio para mim e falou assim, pô, Beto, você tá com 95 anos. Falei, não é assim. Se tiver vivo ainda. É sua idade mais o tempo de contribuição, é isso, né? Mas eu vou te falar uma coisa. O que vai acontecer? Ninguém vai conseguir requerer antes de 60 anos de idade. Se hoje é 53, o homem, mulher 48, vai ter que estender mais 7, 10 anos para frente. E por que tem que recolher com 60, a partir de 60 anos de idade? Tem que recolher? Não, porque tem que ser idade mais tempo de contribuição. A mulher 85, então você coloca no mínimo com 55 anos, com 30 anos de contribuição, e ainda vai ter um deságio. Entendi. Agora vamos supor, a mulher tem... porque com 25 anos ela já poderia. Tá? Ela pagou 27 anos. E ela tem 47 anos de idade. Ela não pode. Entendi. Outra coisa também que a gente teve um avanço importante é as empregadas domésticas. Até pouco tempo atrás, elas não tinham. Isso foi fantástico. Isso foi fantástico. Né? Hoje, a empregada doméstica pode se aposentar. Não podia, não tinha como. Não é, Franco? E o que era o pretexto, Beto? Você sabe o que era o pretexto disso? Que não tinha um FGTS e não obrigava? Não. Porque a atividade dela não dá lucro. Como que não dá lucro? Não agrega valor, não cria mais-valia. Não, né? Porque como que não? Se você só sai para trabalhar porque você tem alguém que está fazendo seu trabalho dentro de casa, como que não te dá lucro? Entendi. Mas foi um avanço bacana. Foi um avanço bacana. Mas, é o movimento sindical. Eu participei E outro avanço bacana também que foi, é o benefício de prestação continuada, é isso que benefício chama? LOAS. O LOAS. Benefício de prestação continuada. Também, homens a partir de quantos anos? Homem ou mulher, 65. 65. E o deficiente físico ou mental, qualquer idade. Isso. Desde que a renda familiar seja, pela lei do INSS, menos que 1/5 do salário mínimo. Mas como nós temos... Uma das coisas que nós vamos falar é menos que o salário mínimo, que é uma garantia constitucional. Mas como nós temos muitos casos, milhões de casos no Brasil, onde a renda não atinge isso que você falou, eu gosto de ver, assim, pelo menos, Franco, hoje, eu que saio muito, vou nas casas, converso com as pessoas, tudo. Esse fim de semana mesmo, estive em umas favelas lá em São Paulo, tudo, fazendo uns trabalhos lá. Também, como as pessoas ficam muito... É bem melhor a vida, né? Ajuda, é bem melhor a vida de uma pessoa uma segurança, idosa, que antigamente não tinha nada. Hoje, pelo menos, não é muito, mas ela tem um salário mínimo para sobreviver. Não resta dúvida. Né? Para comprar uma alimentação, para comprar uma medicação. Dá para viver com o mínimo de dignidade, né? Esse foi um bom avanço para a gente. Eu não conheço aquela parte mais humilde de São Paulo, eu confesso que eu não conheço. Porque São Paulo é uma metrópole de quase 20 milhões de habitantes, né? Então tem que ter os seus problemas. Mas numa cidade que nem Catanduva, por exemplo, hoje, uma favela, ela tem condições de vida alta.
ela tem televisão, tem geladeira, tem luz elétrica. É o que ele falou, é o processo de urbanização, né? A Agora, urbanização, não sei se para o bem ou para o mal, né? então, a aposentadoria de uma doméstica, mais do que justa. Mais do que justa. Mais do que justa. Claro. Mesmo porque, se você não tem uma doméstica, a tua casa fica uma bagunça. Então, precisamos de pessoas para nos ajudar. Já é uma tarefa bastante difícil ser verdade? empregada doméstica, né? Mas ela tem que ser reconhecida de todos os direitos. Mais uma, eu estou aproveitando aqui o Valera, gente, porque o Valera é um advogado Expert. muito especialista, tem uma expertise nessa área de previdência muito grande. Ele é de Catanduva, tem escritório aqui, mas também mudou para Sorocaba, ficou muito longe de nós. Nós estamos tentando trazer o Valera, faz tempo aqui, agora nós conseguimos. Então nós temos que explorar bastante a presença sua aqui, né, Valera? E ele tem uma expansão no Brasil todo, ele tem pessoas que trabalham com ele. Hoje já são quase 500 associações no Brasil ou mais? Tem bastante. A gente faz tendo parcerias com as entidades, né? Tem muita parceria, Parceria, isso é muito importante, mas ele está no comando. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Vamos supor, a pessoa está com 40 anos e nesse período ela não contribuiu. Uma mulher. Aí ela vai começar a contribuir com 40. Ela vai ter 20 anos de contribuição, até 60. Como é que funciona? Ela vai se aposentar só por idade? Ou porque ela não tem os 30 anos de contribuição que a mulher tem que ter? Se correr o curso natural por idade, ela conseguiria. Em 91, começou uma tabela progressiva que para aposentar por idade, mulher 60, homem 65 urbano e rural 55, 60, teria que ter a idade mais 60 meses de contribuição. E em 92, continuou 60 meses. Aí a cada ano que passa, aumenta 6 meses. De 91 você traz até agora. Entendi. Já está dando mais que 10 anos. Claro. Então todo ano aumenta 6 meses a contribuição. Se for seguir o caminho natural, é esse. Agora, só que de repente não vai dar o tempo. É interessante ela pagar? Eu acho que sim. E se ela ficar doente? Porque se você pagar 12 meses, você adquiriu a qualidade de segurado. Se você ficar doente, se você tiver filho menor, filho incapaz, você deixa uma pensão. Isso que tem que ser a orientação. Eu sei. E a pessoa que trabalhou a vida inteira dificilmente não vai ter uma enfermidade, Beth. A nossa realidade é triste. É triste, sabe? Não adianta querer fugir disso, ser hipócrita, não. Precisa se preparar porque infelizmente chega. Porque as condições... Se ela não tiver recurso, se ela não tiver recurso para pagar os 12 meses seguidos, pode pagar 6 meses? Não pode pagar os 12 meses. Não. A primeira, para você adquirir a qualidade de segurado, você tem que pagar 12 meses. 12 meses. Tá? Ou um vínculo anterior, um vínculo de contrato de trabalho como empregado, a carteira assinada. Aí você perdeu a qualidade de segurado. Você tem que pagar mais 4, que é 30% da primeira carência. Você paga 4 meses e você restabelece o vínculo. Eu contribuí 15 anos, estou há 10 anos sem contribuir. O que eu faço? Pega o carnezinho de autônomo, se você não está empregado, faz o recolhimento lá, você pagou 4 meses, você já tem os mesmos direitos se tivesse contribuído o tempo inteiro. Então, são dicas que falta para as pessoas terem, né? Não, são pequenas orientações que fazem uma diferença que é imutável. É claro. O doutor Valério falou muito aí, alguma coisa que, por exemplo, as mutações são constantes. E o mercado, as indústrias, o mercado financeiro modifica como uma nuvem no Brasil. Aí, uma firma que estava bem hoje, daqui 10 anos ela não existe mais. E como fica esses empregados que foram registrados e que não tem de onde pegar documento? Então, e quando a firma, por exemplo, deu golpe, que isso acontece muito também. Muito. Você trabalha lá 1 ano, 2, 3, 4, 5. Aí, como ele disse, a firma faliu. E ela, durante esses 5 anos, ou até mais, né, não recolheu para o INSS. E aí? A justiça já resolveu que ela vai cobrar do INSS, da empresa. Da empresa. O trabalhador não paga essa então, ele fica... Mas o INSS pode não reconhecer e você pode ter que buscar na justiça seu direito. Que barbaridade, gente. Infelizmente pode acontecer. Ele acha um jeitinho de burlar a lei da Constituição. Porque vocês sabem a Constituição tem que pagar. que com essa ideia de terceirização da mão de obra,
Isso tem sido muito comum, viu, Denise? Você, por exemplo, eu vi lá na Assembleia. A Assembleia contratou uma empresa de limpeza de faxina, né? Licitou lá, veio uma empresa. Terceirizada. Terceirizada, escuta. Chegou no final do ano, a empresa faliu, sumiu. Os trabalhadores ficaram na mão, sem receber, não recolheu nada. Tá? Então, como é que faz isso? Você vê que... Porque quando a empresa é terceirizada, aí não tem ninguém que assume. A Assembleia não pode assumir, porque a lei não faculta isso para ela, né? A empresa sumiu, faliu, um bando de gente bandida, né? Porque quem faz isso não pode receber outro nome. E os trabalhadores ficam... Prejudicou os trabalhadores e ainda o INSS, quer dizer, tinha que ser... isso teria que ser uma lei que, sinto muito, alguém tem que arcar com esse prejuízo. Não é o trabalhador. Ele trabalhou achando que foi descontado do seu salário, não é? Ele é o terceiro de boa fé, né, Beth? É. Porque ele trabalhou, então, a parte dele, teoricamente ele pagou, porque o olerite já vem descontado. Justo. Só que quem tem que recolher é o empregador. Exatamente. E nesse caso, a justiça já deu a garantia dessa contribuição para o trabalhador, independente do dinheiro chegar nos cofres da Previdência. Entendi. Ou não. Desde que tenha comprovação do contrato de trabalho. Agora, deixa eu perguntar uma coisa antes de você fazer suas dicas aqui finais. Previdência privada. Né? Hoje você tem a Previdência Pública, mas se alguém quiser ampliar os seus rendimentos, né? Complementar seus rendimentos, eu vou me aposentar com 3 salários mínimos, eu quero aí ter mais 2 salários mínimos para ter uma vida boa. Como é que faz previdência privada? Ela funciona? As empresas de previdência privada são idôneas no Brasil? Podemos confiar ou é melhor ir pelo público mesmo que fica mais seguro? E pegar, ao invés de você pegar esse dinheiro, muitas vezes eu penso nisso, ao invés de pegar esse dinheiro que você aplica na previdência privada, você fala, não, eu vou guardar numa aplicação bancária, como é que é? O que é melhor? Olha, Beth, pergunta difícil de responder. Né? É difícil, né? Isso aqui pôr a pessoa na sinuca. Eu vejo que os principais fomentadores desse pânico da Previdência Pública é a Previdência Privada. Tá? Você vê só? Então, porque eu, no meu histórico de trabalho, eu lembro que, acho que foi até o Grupo Santos que teve uma previdência, uma época, que era um carnezinho marrom, eu cansei de ver que o povo pagou e não recebeu, do Grupo Silvio Santos lá. Entendeu? Sim. Agora, que segurança que você tem? Aí eu vou te devolver a pergunta. Você quer uma previdência para quê? Para você viver da aposentadoria? Ou você quer resgatar para frente? Ou a questão de uma morte? Ou a questão de uma invalidez? A questão do quê? Porque nós não temos histórico nacional dessas previdências privadas, porque só arrecada. Não vi pagando a conta ainda. Entendi. E é o quê? É facultativo. Eu quero, você quer, todo mundo paga aí, faça um caixa e paga quem está precisando, que adquiriu o direito. Uhum. Agora, que jeito que essa conta se sustenta? Aqui nós temos um problema da Previdência Pública, do INSS, só que você tem o Tesouro Nacional, você tem um regime obrigatório de contribuição. Claro. Agora isso aqui é uma empresa, fechou a conta, acabou, então eu não sei te falar. Seria até leviano. Entendi. Chegar e falar, nós não temos histórico, nós não temos precedente, eu não conheço ninguém que está aposentado da Previdência Pública. A maioria que faz investimento na Previdência Pública acaba precisando de dinheiro, saca o dinheiro. Ou Previdência Privada. A Previdência Privada saca o dinheiro, porque é um produto de banco. É um produto de banco. Você entendeu? Agora, chegar para conseguir... Se realmente for do jeito que se vende a proposta... Não, e outra coisa, tem a taxa administrativa, tem. Né? Quer dizer, se você pegar o seu dinheirinho e falar, não, eu vou reservar aqui R$500 que eu ia pagar para a Previdência Privada e aplicar fazer uma aplicação bancária, só que você também não pode toda hora ir lá e falar, não, vou tirar um pouquinho porque eu apertei, vou tirar outro pouquinho, é meio sagrado aquilo, não pode mexer, né, Denise? Um dos atrativos da Previdência Privada é a questão se ficou inválido ou morreu. Mas isso um plano de seguro de vida aí, o seguro supre essas necessidades. Claro. Eu, pessoalmente, sou contrário, viu, Beth? Sou contrário, e o que eu puder brigar pela Previdência Pública, pela associação, não tem como evitar. Ela já existe, ela já está funcionando. É o mais seguro, né? Mas a Previdência Social é a melhor. Tá, deixa eu ver. Uma pessoa foi acometida por uma doença com 35, 40 anos. Vamos pegar um câncer. Ela pode se aposentar?
Quais doenças que a pessoa pode pedir Veja aposentadoria só. antes de atingir a idade ou o tempo de serviço? É bom aqui fazer Não invalidez, não estou dizendo então, isso. Então, você não é, né? é isso que eu vou falar. Vamos fazer uma separação aqui. Pedir aposentadoria é a pessoa que contribui para o INSS, que já cumpriu o período de carência de 12 meses e teve uma doença que a tornou incapaz de exercer as atividades laborais normais. Entendi. Existem doenças que não vai te garantir a aposentadoria, vai te garantir o amparo assistencial, que independe de contribuição. Ah, tá. Aposentadoria é uma coisa, amparo assistencial é outra coisa. Entendi. Entendeu? Invalidez que não interessa a doença, é qualquer incapacidade permanente que tirou a sua condição de continuar trabalhando. Uhum. Mas quando a pessoa tem esse amparo assistencial e Deus o livre vem a falecer e deixou o cônjuge, esse amparo pode ser transferido ao parceiro? O amparo assistencial não. Ele não. Não tem 13º e não se torna pensão. A gente tem os casos clássicos. Eu trabalho muito no norte, a gente tem história no Pará, lá pra cima, então você vê muito questão de chaguise, picado do bicho barbeiro, hanseníase, que é a lepra, entendeu? E o câncer. Esses aí você consegue puxar pro... Pode fazer esse amparo assistencial, entendeu? Você trouxe aqui umas dicas aqui para orientar o pessoal aí de casa, quem está pensando em se aposentar, quem já está aposentado. O que você recomenda? Hoje, devido ao que nós já conversamos aqui, a dificuldade de enquadrar um aposentado para melhorar o seu benefício é fragmentar os direitos. Eu preciso até trazer uma cola aqui, porque de tanta coisa que tem, não pular nenhum. Hoje, antes de vir, um dos pedidos do Varley falou: Alexandre, não deixe de falar na nossa luta da COBAP e da Associação dos Aposentados, nós já estamos aqui desde dezembro de 95. É um trabalho bonito na região. Nós temos, acho que mais de 10 mil associados já na Associação dos Aposentados, toda a região aqui. A conscientização das pessoas terem um planejamento previdenciário. Ele tem um monte de amigo e depois ele liga: Alexandre, o cara está aqui, ó, nunca foi atrás de nada, aposentou, está enrolado agora. E agora? Não tem jeito. Então, procurar a associação para a gente dar uma orientação de como ele deve proceder, faz uma contagem, não tem custo nenhum, e para ele se organizar como ele vai se aposentar no menor tempo e com maior salário. É planejamento, como você citou. Planejamento. Então tá dado o recado aqui, Varley. E a segunda era o que, dá uma passada em pelo menos os direitos que tem, que se cada um já se reconhece onde que tá, e depois aí vai procurar uma orientação mais específica. Nós temos aqui, a revisão de aposentadoria para quem foi limitado ao teto. Se você tiver na sua carta de concessão benefício limitado ao teto, o que é o teto? O teto máximo de contribuição da Previdência. Já teve 20 salários, 10 salários. De 88 a 2003 tem direito de uma revisão. Não foi abrangido a decadência, então você pode reclamar essa diferença e o aumento do seu benefício, só que os atrasados são 5 anos. Os professores privados... De 88 a 2003. 2003. Os professores aposentados que tiveram a inclusão do fator previdenciário. A Justiça recentemente já se firmou dando direito à exclusão do fator previdenciário para os professores que trabalharam com o giz na mão lá. Que se equipara a quem? Só tem 2 benefícios. A pensão. O trabalhador contribuinte, ele morreu, a mulher recebe 100% da pensão, não tem fator. E a aposentadoria por invalidez hoje também é 100%, não tem fator. Então, os professores do INSS, que é a espécie 57, eles têm direito à exclusão do fator previdenciário. Tá? O STJ já deu, que é o Superior Tribunal de Justiça em Brasília, e a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, também em Brasília, já deu favorável. Olha que incrível, chega a 40% o aumento do salário, Beth. Nossa, gente, quem tiver esse direito tem que correr atrás. Existe o INSS, né? Só do INSS, claro. Agora, uma outra ação, que essa também a Justiça reconheceu, que chama-se Direito à Opção do Melhor Benefício. Isso é incrível. Vamos supor, você tem... vai ter uma mudança na Previdência, o negócio, corre todo mundo para aposentar. O cara tem 33 anos de contribuição, ele vai. Só que, por incrível que pareça, se você fazer a conta anterior, com 30 anos o salário dele era maior. Se você diminuir o tempo, aumenta o salário. Então, existem os casos que a pessoa que não aposentou com 100% do salário que contribuiu
e seja por especial ou tempo de contribuição, até por idade, dá para a gente fazer um levantamento para ver se tem condição de aumentar esse benefício. A gente faz um estudo. Que beleza. A exclusão do fator previdenciário já não é para os professores. Caiu justamente na regra de transição da Emenda Constitucional 2098, quando instituiu o fator. Exatamente aquilo que você falou, faz uma regra de 5 anos aqui, aquilo ali e tal. Se fez uma regra. Só que essa regra não é assim, e você que pagou, você tem 5 anos para pedir, não. Você tinha que pagar o dobro do tempo para conseguir um benefício, chama-se pedágio. Ah, tá. Então, só que ela teve dupla penalidade. Pedágio institucionalizado. Vamos supor, faltava 4 anos para ela aposentar. Ela poderia usar a regra anterior, só que ela teria que contribuir 8. Só que teve caso, além dela duplicar, ainda teve um fator, teve dupla penalização. Então, um pequeno grupo de pessoas, tá? Que teve um fator, ele cumpriu um pedágio de 20% a mais para aposentadoria integral e 40% da proporcional. Entendi. Então, esse é um processo que está em repercussão geral no STF, e a Procuradoria-Geral da República, a gente ficou até surpreso, deu um parecer favorável para os aposentados, falando que o impacto econômico é pequeno, porque é somente quem estava na regra de transição, não é para todo mundo que está no fator. Entendi. Então, pessoal, quem está no fator... Então agora o Supremo julga. Ele vai julgar. Vai julgar. E a gente acha que vai ser favorável, porque até o INSS está falando que pode pagar, né? Tá. Uma outra coisa interessante. Em 98, também com essa medida 2098, tirou a aposentadoria especial. Período insalubre e perigoso, não acrescentava... Isso caiu. Caiu. Só que a Justiça falou que não tem essa. Quem tinha o direito... Não, e quem que trabalha hoje não tem mais aposentadoria especial. Não tem. É por tempo de contribuição ou por idade. Isso. Só que, e não reconhece o acréscimo dos 40%. Né? Mas a Justiça reconhece. Se você trabalhou depois de 98, atividade especial ou insalubre, pode entrar na Justiça que vai aumentar 40% por essas contribuições. Assim de gente. Não, isso aqui está sacramentado. Tá sim. O que eu encontro de pessoas que viram para mim e falam, Beth... Eu trabalhei, meu trabalho era salubre, ainda eles nem falam insalubre, era salubre, né? E eu falo, olha, tem que entrar na Justiça, né? Não, isso já deu ganho de causa, entendeu? Aproveite-se. É o que eu falei, é falta de orientação. Claro. Aí o que a pessoa vem, eu aposentei com 5 salários, recebendo 4. Não interessa, é enquadrar no direito. Uma outra coisa interessantíssima que a gente falou aqui, vai dar para incluir. A pessoa, ela trabalhou numa empresa, não teve a carteira assinada. Ou a atividade dela era insalubre, ou dupla atividade, alguma coisa, não está certo, ela entrou na Justiça. Entendi. Esse período que ela ganhou na Justiça, entra na aposentadoria e aumenta significativamente o valor da aposentadoria. Sim. E gera atrasado. Sim. Porque ela não tinha essa informação na época de requerer. Tá. Outro pedido. Indenização, a pessoa sofre um acidente de trabalho. Ela tem direito ao auxílio acidente. Ele pode ser um auxílio permanente, sendo até 50% do salário que ele recebia quando estava na ativa, tá? E vem uma tabelinha de 10%, 20%, mas dá para ser 50%, e ele pode continuar trabalhando, e tem direito à indenização da empresa, que o pessoal só vai no INSS e acha que acabou. Perfeito, hein? Perfeito. Aí, agora aqui eu tenho o quê? Isso aqui também foi uma conquista, que isso aqui o pessoal tem que ir atrás, sabe? Antes, quando aposentava por invalidez, que ela estava totalmente capacitada, se o estágio da enfermidade ele progredisse e ela ficasse necessitando de cuidados 24 horas por dia, ela tinha um adicional de 25% desde que provado. Só que aí começou a se observar que não é só quem aposentou por invalidez. É qualquer aposentado, por idade, por tempo de serviço, qualquer tipo de aposentadoria, a pessoa chega às vezes a ter necessidade desse cuidado. E a Justiça reconheceu também, a Justiça foi pontual. Então você aposentou por idade, por especial, e está precisando de um cuidado 24 horas por dia, você tem direito de aumentar 25% do que você ganha, justamente para pagar essas despesas. Entendi. Olha lá, Beth, podemos pôr uma cuidadora lá para frente. Já podemos voltar com essa... Mas é nada mais que verdade, justo isso, sabe? Olha, para conseguir um direito desse é porque o pessoal viu que não tem como sair.
Nós já até falamos aqui, mas compensa falar rapidamente. A desaposentação. Se você aposentou e continua trabalhando e recolhendo para o INSS, compensa você fazer um recálculo para ver se vai aumentar o seu salário a hora que você se desligar da empresa. Está acabando aqui, né? As concessões de aposentadoria, qualquer um que tiver o benefício indeferido, pode procurar a associação que a gente vai estar lá para dar uma orientação para vocês, sem custo nenhum, de como vocês devem proceder. Porque a gente ainda acha que a justiça tem que ser o último caminho, porque ele é muito longo, sabe? Então, qualquer tipo de concessão. E por fim, Beth, falar aqui, ó, que ainda existem algumas pessoas que têm direito às cadernetas de poupança. O Banco do Brasil teve prorrogado o prazo, o Banco Itaú, a Caixa Econômica Federal, existem umas execuções provisórias. Isso. Então, quem tiver caderneta de poupança e ainda não entrou com a ação, dá uma procuradinha. Mas qual o período que a pessoa pode entrar? Por exemplo, minha família lá, meu pai tinha uma poupança em tal ano, de tal ano a tal ano. Qual é o período? Hoje, o que tem a possibilidade de reclamar é quem teve poupança em janeiro de 89, saldo em caderneta de poupança em janeiro de 89, saldo, com aniversário, ou seja, a data da abertura da conta de 1 a 15, tá certo? E existem alguns bancos. Então, se você for poupador, procura ver se você tem direito ou não, que vale a pena. E aí entra onde? Onde a pessoa pode entrar? Com vocês mesmo? Na associação a gente faz associação jurídica. Franco, qual que é o endereço da associação, o telefone e o horário de funcionamento? Nós estamos na Rua Municipal 1110. É um prédio da antiga ferroviária. Isso. E nós estamos usando lá. Do lado é a maçonaria, o nosso prédio, e estamos à disposição das 8 da manhã às 6 da tarde. Qualquer hora que a pessoa chegar lá tem advogado? Por telefone, a Moniz é a nossa secretária, muito eficiente, e ela tem atendido com o maior carinho. Ela agenda? Nós mantemos plantão jurídico lá todo dia. Qual que é o telefone de lá? Não sei. 3523-1148. 3523-1148. Deixa eu dar uma notícia de primeira mão aqui. Que até o Varley vai ficar feliz. Claro. A associação recebeu uma doação de um terreno na Rua 15, próximo da onde que a gente teve nosso maior sucesso, da Associação dos Aposentados, e a gente está aí numa luta para conseguir colocar de pé o prédio de novo. Então, quem é simpatizante dos aposentados, quiser dar uma força, estamos abertos para construir de novo a nossa sede, mas em breve a gente espera esse ano ainda receber vocês na Rua 15. Se Deus quiser. Perto da linha do trem ali. Bem, eu agradeço, Franco, a sua participação aqui no nosso programa. Eu espero tenho certeza que as falas de vocês contribuíram muito para o pessoal de casa, a Denise também, né? Sempre muito orgulhosa do filho, né, Denise? Pois é. Eu vi ele falando, ela só olhava para ele, os olhinhos até brilha, né? É isso aí. E você também, venha mais vezes aqui no nosso programa, dar essas orientações importantíssimas que você trouxe para nós, né? Para quem está nesse processo, mesmo para quem não está, para se organizar, para se planejar, aqueles que têm direitos e que não foram atrás. Você viu que ele trouxe aqui, elencou aqui uma série de pontos que já foram conquistados e que às vezes as pessoas não sabem, é muito importante. E você, aqui em Catanduva, tem a Associação dos Aposentados, onde vocês podem pedir orientação, ajuda, tem advogado, enfim, tem tudo ali, né? Esqueci uma coisa importante, Beth, posso falar? Só perguntar, o advogado da associação é de graça ou tem que pagar? Não, de graça ninguém trabalha, né, Beth? Os associados têm uma condição especial, mas eles não desembolsam nem um centavo. Se eles precisarem de uma demanda, no final da causa, se vitoriosos, pagam um percentual. Tá, e quem não é associado e que está para se aposentar? Pode ir lá? Aí pode ir lá, vai pagar um valor diferenciado, mas a preferência é que se associe. Tá. Uma coisa que eu esqueci aqui, que eu acho que é importantíssima, seria, eu nem dormiria tranquilamente se eu não desse essa informação. Marido e mulher, tá? Que recebe um salário mínimo. Ou aposentadoria... cada um ou um só. O marido e a mulher, casal. Um só. Recebe uma aposentadoria ou um benefício assistencial. O outro tem direito, a justiça garantiu o direito. Tá certo? Então isso é importantíssimo. Um casal, um só recebe um salário mínimo. Pode procurar o INSS, eles vão indeferir o benefício, que seria, aí tem que ter 65 anos de idade. Aí vai indeferir o benefício, pode procurar a gente que a gente faz o pedido e vocês vão conseguir, porque a justiça garantiu esse direito. É uma garantia constitucional, nenhum brasileiro pode receber menos que um salário mínimo.
Olha só, isso é importantíssimo. E eu não trouxe porque na cola. também a gente encontra as pessoas falam, eu queria tanto me aposentar, mas como meu marido recebe, eu não posso Pois é. receber. Ele está dizendo exatamente o contrário. Você vai no INSS, o INSS vai negar, e aí vocês procuram advogado. Você ia só dar o último recado? Beth, eu não poderia deixar de falar. Eu me sinto muito orgulhoso por estar representando o presidente Varley. Você conhece ele há mais tempo do que eu, e eu há 20 anos sou companheiro dele. Fiquei emocionado e acho merecido ele receber o título de cidadão Lá em Brasília? em Araxá. Ele foi eleito, recebeu da mão de um deputado italiano que nos deu uma palestra maravilhosa. Que bom. O título de cidadão dos aposentados e pensionistas. Leva os e nossos sindicatos, cumprimentos aí. né? Embaixador. Ah, que O beleza. título é embaixador. Oh, que chique. Isso nos deixa orgulhosos por ele ser catanuvense, Claro. e o primeiro título a título de Brasil. Claro. E nós, em 2018, faremos o 3º Congresso dos Aposentados em Roma. Você já está convidado. Nossa, que beleza. Nossa, Vamos isso eu lá, também então. vou Vamos querer, lá, também hein? vamos, Beth. Até lá você já está aposentada, não tá? Beleza. Viu? Bom, obrigada mais uma vez. Sucesso para vocês. Nós esperamos que esse tema tenha agradado a você em casa. Eu acho que é um tema que agrada a todo mundo pela importância dele. Não importa se você está iniciando agora no mercado de trabalho, você está no meio ou você está finalizando. Em algum momento, como o Alexandre colocou, nós todos vamos nos aposentar. Então, acho que isso abre bem os nossos olhos para a gente ficar atento e ir atrás dos nossos direitos e não perder nada. Nós voltamos em um minutinho com o último bloco nosso de música com o Rodrigo Cabreira. É um minutinho, nós já estamos de volta. Esse tratamento perto de casa é maravilhoso, ficaria muito mais fácil. Há 6 anos, oferecendo uma linha completa de produtos de beleza, sempre com um ótimo atendimento. Banho, cabelos, unhas, maquiagens e perfumarias, sempre com as últimas tendências, melhores formas de pagamento. Levamos a máquina de cartão até você. Entregue em qualquer bairro da cidade. Mais beleza, mais BMZ Cosméticos. Rua Brasil 278. Telefone 3521-7021. Esperamos por você. Sabe qual é a sensação de beber um delicioso Guaraná Poti? Essa foi a sensação deles. Qual será a sua? Guaraná Poti é muito mais sabor na sua vida. Muito obrigada. Esse é o Rodrigo Cabreira, que está aqui hoje no nosso programa, né, Rodrigo? Olá, tudo bem, Trouxe, Beth? tudo bem. Obrigada pela presença. Imagina, eu agradeço. Trouxe uma música linda aqui, introduzindo esse nosso último bloco, que é Fascinação, né? Sim, sim. Fascinação. Grande Elise, imortal. É, exatamente. Sim. Nossa, cantou muito bem essa música, Elis Regina, sim, né? Muito obrigado. Talvez a interpretação mais linda que a gente teve na voz dela, né? Sim, ela é maravilhosa. Maravilhosa, é ímpar, né? É, ímpar. Você faz muito casamento, né? Sim. Festas, como é Sim. que é? Na verdade, o que acontece? O saxofone é um projeto que a gente leva junto. Eu sou DJ
Ah, você é de DJ, eventos, né? sim. Eu fui outro dia num jantar e ele estava lá como DJ, é um bom DJ, viu? Gostei Legal. muito da seleção musical que você pôs lá. Bacana, bacana. Isso aí a gente tenta diferenciar mesmo, levar um estilo de música melhor, um nível bacana de música. E com isso a gente leva o saxofone, faz alguns clichês, algumas participações com sax, para que se transforme na cereja do bolo ali do evento. Entendi. Né? Então, é um trabalho de DJ, onde a gente leva algum trabalho, algum material de saxofone junto com a gente. Tá. Então fica um negócio bem bacana, bem diferenciado. E quando você, por exemplo, vai animar festa de casamento, você vai para a igreja ou é mais na festa só? Não, a gente faz, tá no nosso know-how. A gente faz igreja, faz toda a cerimônia, a gente também coloca o sax na cerimônia, a gente faz a parte da balada com sax, a gente faz alguns trechos do momento do jantar, que é um som mais lounge, um som mais tranquilo. Para depois animar a galera. Sim, sempre dando um up, Claro. um up, bem legal. É claro. E você toca sozinho ou você tem mais pessoas que te acompanham? Na verdade, eu toco sozinho, algumas vezes utilizando o playback original da música, algumas vezes com uma proposta um pouco diferente, que seria um piano junto comigo fazendo sax. Ah, que bacana. É bem legal. E fazendo com isso algumas versões de músicas que estão aí, né, rolando de uma forma mais romântica, de uma forma mais gostosa, com um pianozinho, um saxofone fazendo um negócio bem bacana. Toca outra romântica para nós aqui. Vamos lá. Muito bom. Essa música é muito tocada em casamento, né? Sim, essa música começou a ficar legal depois do filme 50 Tons, né? Love Me Like You Do, da Ellie Goulding. E também fazemos uma proposta diferente, um pouco mais tranquila, com um pianozinho. E pra gente entrar mesmo no clima do casamento. Tá. E ele é bem acompanhado com violino também ou não? Sim. Pode ser? Pode. É que na verdade o sax é um instrumento de solo. Então ele é a voz humana. E o violino, quando encaixado de forma base, não vou falar tanto do violino, não conheço tanto. Você aprendeu aqui em Catanduva? Sim, eu tenho um mestre ainda. A música é uma coisa que a gente não pode parar nunca. É claro, é uma evolução. Sempre. E até hoje eu estudo com o mestre Jairo, que para mim é o senhor aí do saxofone, é um cara muito bom, um belo professor e me acompanha até hoje. Ah, é? E você aprendeu aqui? Sim. E você se interessa pela música desde quanto tempo? Eu tinha 14 para 15 anos, eu já comecei a lidar com percussão. Já pegava ali um pandeiro, depois eu comecei a tocar bateria. Então a gente é envolvido já desde pequeno e curioso, e assim começamos a estudar. O saxofone é um pouco mais recente, 3, talvez 4 anos é que eu estou trabalhando com saxofone, acompanhado pelo professor até hoje. Isso é normal, é um instrumento muito difícil, é um instrumento... Ele tem jeito de ser complicado difícil. de você aprender. A mecânica até que não é tanto. O difícil é você dominar a fera, porque o saxofone é um instrumento... Porque você tem o tom, né? Que você falou, é a voz mesmo. Sim, porque senão você pode correr o risco de fazer um tom muito acima, muito abaixo, desafina, né? Exatamente. Ele tem jeito. E o saxofone é um instrumento que naturalmente traz uma proposta romântica. Ou seja, ele mexe com o sentimento. Quando você vai lidar com o sentimento é diferente de você lidar com a alegria. Porque a alegria você está tocando no meio da galera, todo mundo dançando ali, não vão perceber detalhes, digamos assim. Agora, quando você está fazendo alguma coisa mais romântica, alguma coisa mais tete a tete, você tem que ser perfeito. Muito bem. Porque envolve romantismo, envolve sentimento. Então... Tem mais um trechinho aí de alguma que você fazer para nós? Depois, no final, vou te pedir uma. Vamos ver se você faz, hein? Opa! Para finalizar o nosso programa aqui. Tá bom.
Deixa eu ver aqui uma bacana. Bonita, é aquela uma... Without you, não é isso? É mais ou menos isso, né? Você toca muito MPB ou... Não, a verdade Ou é só essas músicas mais... que estão mais aí na parada. Acho que algumas que são clássicas, algumas que são inesquecíveis, e a gente toca muito, eu faço muito um negócio chamado clichê, né? Em cima de uma música. Por exemplo, a gente está tocando em baladas, eu toco o clássico dos clássicos ali, que não pode faltar num casamento, ABBA, Bee Gees, enfim. Em cima dessas músicas que são clássicas, a gente faz alguns clichêzinhos com saxofone junto, e desce na pista, interage com os noivos, interage com os convidados. Então, pega essas músicas que já são hinos, né, digamos assim. Na igreja você não toca muito Eu Sei Que Vou Te Amar, não? Olha, tá... Tem pedido disso? Não, dificilmente. Hoje, os casamentos... Então, acho que é mais da minha época. Viu? Sim, e assim, uma pena, porque é um clássico. O que acontece é que os noivos jovens gostam mais de músicas mais contemporâneas. Né? Por exemplo, a Talson Years é um sucesso. As noivas adoram essa música, que fez parte daquele filme Crepúsculo. Né? É verdade. Mas assim, salvo alguns casos, a gente trabalha algumas coisas de MPB, por exemplo, Elis Regina, que eu fiz. Né? Mas a nossa pegada dentro do casamento, dentro do nosso trabalho, é mesmo entrar na festa, na balada e enriquecer com o saxofone. Você sobrevive da música ou não? Sim, a música. Da música e do DJ também, sim, né? Que é a música. O DJ. Hoje banalizou um pouco a questão DJ, porque a gente tem muita coisa por aí no mercado, assim como todas as profissões. Né? Mas eu sou um DJ profissional há acho que 17 anos, acho que vai dar isso, desde os 17. E dentro da palavra DJ a gente pode colocar teoria musical, assim como nos instrumentos. Você tem a mesma coisa que você encontra quando você vai aprender um instrumento, que é barra, compasso, enfim, todos aqueles trabalhos. A gente tem toda uma técnica para fazer a mixagem musical, enfim. Não é chegar lá e simplesmente dar o play. Disco, não. Exato. Além de tudo isso, não adianta você ter tudo isso e não ter feeling. É chegar lá e perceber o que vai agradar. O clima da festa. Exatamente. O clima da festa. Cada festa é uma verdade, festa. Cada festa é uma festa, exatamente. Deixa os seus contatos aqui para quem quiser te contratar. Você tem algum telefone, algum Face, alguma coisa? O Face é Rodrigo Cabreira, só isso, sem o DJ. Tá. Meu site é djrodrigocabreira.com.br e o telefone 991259476 ou 3524-6550. Então, para você que está querendo casar, ou está querendo fazer uma festa, ou está querendo fazer um jantar, é romântico ainda? Aí, ó, tá aí, se quiser unir o romântico às baladas boas, porque ele é um bom DJ, fica aí a sugestão, ok? E nós vamos ficar por aqui. Você vai encerrar o nosso programa com uma música depois completa, viu? Tá bom. Tá bom? Agradeço muito a sua presença aqui conosco. Agradeço o convite. E agradeço sempre muito a audiência que vocês nos dão aí e conferem, inclusive, muito prestígio aqui ao nosso programa, ao Will Flores, que sempre decora o nosso estúdio. E lembrando também que nós temos um canal no YouTube e todos os nossos programas podem ser assistidos por lá. Basta acessar o YouTube e digitar Lado a Lado com Beth, tá? E eu desejo para vocês uma excelente semana, abençoada por Deus, né? Que vocês possam aí ter sucesso, trabalhar bastante, ter bastante alegria. E nós ficamos por aqui e espero vocês mais uma vez
não só nessa segunda, que reprisa na quinta, mas na semana que vem também, onde nós estaremos trazendo mais assuntos interessantes que certamente ajudam grande parte dos nossos telespectadores. Muito obrigada, um forte abraço e até a semana que vem. Fique agora com o Rodrigo Cabreira aqui, o seu saxofone. Muito bom, muito bom.